Vamos começar falando dos instrumentos de renda fixa. O governo, ele tem a sua dívida pública. Então, ele tem um programa que é o Tesouro Direto, que ele abre para qualquer pessoa emprestar dinheiro para o governo. Você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve esse dinheiro de volta com juros. E aí que começa a gente mudar de figura, porque a gente vai deixar de pagar juros para começar a receber juros. E para você investir no Tesouro Direto, você só precisa de R$ 30. A partir de R$ 30, você já consegue começar a investir. Então você não precisa de tanto dinheiro para começar. Com pouquinho você já consegue começar. Tem alguns custos que ele cobra 0,20% semestralmente ao ano. Tem IR e IOF que a gente vai falar mais na frente do IR e do IOF. E quais são os tipos do Tesouro Direto? Ele tem 3 tipos principais, que é o pré-fixado. O que é o Tesouro pré-fixado? Você chega assim lá para o governo, olha, eu tenho aqui um dinheiro sobrando, eu vou te emprestar, quanto você me paga? O governo fala assim, me dá aí R$ 700 e eu te pago 7% ao ano. E aí você tem que deixar esse dinheiro aqui por 3 anos. Aí beleza, fechou o acordo. Então você já sabe exatamente quanto você vai receber, porque ele já tem essa taxa fixa, por isso que é pré-fixado. Você já consegue saber no momento que você investe quanto que você vai receber lá na frente. E tem a outra modalidade, que é o pré mais inflação, que ele vai pagar uma taxinha fixa, que é um valorzinho, geralmente hoje está 3, 4%, mais o que render a inflação. Lembra lá do IPCA que a gente falou no início? Então ele vai te pagar o que sair de inflação mais essa taxa fixa. Isso aqui é muito usado para aposentadoria. O nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Então, como que a gente pode se proteger na inflação? Esse aqui é um dos jeitos da gente investindo aqui para o longo prazo. Isso aqui é muito usado para você se aposentar, porque lá na frente você já vai ter corrigido o seu dinheiro e vai conseguir ter o mesmo patamar de compra, o mesmo poder de compra. E ele também tem a modalidade de pagar semestralmente esse rendimento. Você investe e todo semestre ele pega os juros e deposita na sua conta. Pega os juros e deposita na sua conta. E tem também o pós-fixado. O que é pós-fixado? Que é o Tesouro Selic. Ele vai acompanhar a taxa Selic. Então, se a Selic está 5% ao ano, ele vai te pagar 5% ao ano. Então, ele vai acompanhando essa taxa. Você vai colocar e ele continua acompanhando. E para você investir no Tesouro, é muito fácil. Você se cadastra no Tesouro Direto no site. Você vai na guia Investir. E aqui tem um exemplo das 3 modalidades. Olha o Tesouro Selic. Ele vai estar mais ou menos com essa carinha aqui. Ele vai ter sempre uma data de vencimento, o valor mínimo. E você tem que prestar atenção no quê? O tesouro Direto, você pode resgatar ele a qualquer momento. Se você investiu hoje e quer resgatar semana que vem, você pode. Ele não te obriga a manter ao vencimento. Mas o que acontece se você pega antes? Você chegou, você teve um acordo lá com o governo. Você falou assim, eu vou te deixar esse dinheiro até 2024. Se você está antecipando antes, você está meio que quebrando esse acordo. Então, o governo vai falar assim, bom, eu vou te devolver seu dinheiro, mas como você está pegando antes, eu não vou mais te pagar os 9% que a gente tinha combinado lá no início, eu vou te pagar a taxa atual. E essa taxa, ela pode ser menor ou maior do que a que você contratou. É importante você sempre deixar até o vencimento, tirando o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não tem esse risco. Mas os outros dois, eles possuem. Então, é sempre importante deixar até o vencimento. Mas se você precisar do dinheiro antes, você tem essa liberdade de poder resgatar. Então você vai escolher o seu título
colocar em adicionar, parece um carrinho de compras quando você vai comprar na internet. Você vai informar o valor mínimo que você vai investir. A instituição financeira, você tem que estar cadastrado em algum banco ou corretora. Seleciona e só coloca para investir. O meu está aparecendo agendar, porque quando eu tirei esse print, ele estava fora do horário do mercado. E você pode negociar títulos das 9h30 às 6 de segunda a sexta. E se às vezes você fala assim, mas eu não tenho disciplina para investir, eu gasto, você pode agendar. Você pode colocar lá, programar assim, para todo mês, o Tesouro descontar já da sua conta um valor determinado que você escolher. Mas eu tenho obrigação de investir todo mês se eu colocar? Não, você investe quanto você quiser e quando você quiser. Se você investir hoje e quer investir só daqui a 6 meses, só daqui a um ano, você pode. Você não é obrigado a ficar com esse compromisso de ficar investindo sempre. E agora vamos falar um pouco do CDB. O Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. O CDB, você empresta dinheiro para o banco. Geralmente, a gente está do lado contrário. A gente pega dinheiro emprestado com o banco. Então, o CDB também é outra virada. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco vai te pagar juros ao invés de te cobrar juros. E o banco faz? Você vai dar o dinheiro para ele vai colocar nesse CDB, e esse dinheiro que ele pegou de você, ele vai emprestar para outra pessoa que precisa por uma taxa mais alta. Essa é uma das formas que o banco ganha dinheiro, pagando para você uma taxa menor e cobrando uma taxa mais alta de quem precisa de dinheiro. E ele também é bem parecido no Tesouro Direto nos tipos, que é o pré-fixado com inflação, o pós-fixado e o pós-fixado com liquidez diária. Qual que é a diferença aqui? No CDB, você só pode pegar esse dinheiro quando chegar um vencimento, a não ser que ele seja com liquidez diária. Porque aí você pode pegar a qualquer momento. Então, esse aqui, você não consegue pegar o dinheiro tão fácil. Então, você tem que pensar um pouco mais para o longo prazo quando você vai colocar no CDB. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais disso um pouco mais na frente. E como que a gente investe no CDB? O CDB, ele vai variar bastante, dependendo do banco ou corretora que você escolher. Ele vai ter mais ou menos uma carinha assim. Você escolhe a modalidade que você quer, ó, sabendo que tem prazo para um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e ele vai pagar uma porcentagem em cima disso. E o que significa essa porcentagem? 100% do CDI. O CDI, ele está sempre parecido com a taxa Selic. Então, o CDI, ele está hoje 5,25% ao ano. E o que significa essa taxa? 110%. Ele fala assim, você me empresta esse dinheiro e eu vou te pagar 110% do CDI. Ele está falando o quê? Que ele vai pagar o CDI mais 10% em cima. Ou seja, ele vai te pagar 5,78% ao ano. Então você tem que procurar sempre os CDBs de no mínimo 100%. Ele vai te pagar 100% disso aqui, do CDI. E esse aqui é um gráfico simulando a rentabilidade da poupança contra a poupança, a Selic e o CDB de 110%. Quando a taxa de juros está alta, olha a distância que fica da poupança. Tem alguém aqui que investe na poupança ainda? A poupança, ela paga como? Ela vai pagar, quando a taxa Selic está 8%, está abaixo de 8%, ela vai pagar 70% dessa taxa, mais o que render a TR, que geralmente está em zero. E quando está acima de 8% a taxa Selic, a poupança ela paga fixo 0,5% ao mês. Então, quando você investe na poupança, você está sempre rendendo abaixo do que você pode. Você pode. E qual que é a segurança da poupança? É um que a gente chama de o fundo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Qualquer instituição financeira, quando você investe até 250 mil, você pode resgatar se a instituição quebrar, pegar esse dinheiro de volta. Eles te reembolsam, tem esse seguro. Os outros têm a mesma coisa.
tem também o FGC, tem essa segurança. O CDB, ele também tem essa liquidez. E também tem mais rentabilidade. Então pode parecer que é pouco, mas no longo prazo, olha o que acontece. Isso aqui é R$ 1.000 investido desde 2016 até agora. Então você investindo nas 3 modalidades. Olha a poupança como fica para trás. No começo, essa distância é muito curta, mas conforme vai passando o tempo, isso vai se tornando um abismo enorme. E lá na frente, isso vai fazer muita diferença. E o Tesouro Direto ele não tem o FGC, mas o Tesouro Nacional, o governo, ele garante pagar para você. Mas você fala assim, mas eu vou confiar no governo se o governo não precisar me pagar. Se chegar na situação de o governo não precisar pagar, significa que já foi tudo por espaço, porque se o governo quebrou, quebrou tudo antes. E no máximo que ele vai fazer, se ele não tem dinheiro, é imprimir mais moeda e te pagar. E o que acontece? Quando imprime mais moeda, tem mais dinheiro circulando, a inflação vai lá nas alturas. Aí começa o jogo de novo, taxa de juros, inflação, e fica nesse ciclo. E quando você investe em renda fixa, tem a tributação, você paga imposto de renda. Então, até 6 meses, você vai pagar 22,5% do rendimento, não sobre o valor total. Se você investe 100, rendeu 10, vai cobrar 22,5% do que desses R$ 10. Então, e quanto mais tempo for passando, vai diminuindo essa taxa. Por quê? O incentivo é você manter essa poupança por longo prazo. O mínimo que você vai cobrar depois de 2 anos, você paga 15%. Aí você fala assim, mas na poupança eu não pago imposto de renda, não vale mais a pena deixar lá? Não, mesmo com o imposto de renda, esses outros rendem muito mais. E tem também, se você aplica nos 30 primeiros dias, é cobrado o IOF, que ele vai chegar a 96% no primeiro dia. Então, se você investir hoje e resgatar amanhã, você vai pagar 95%, 96% do que render. E depois do 30º dia, você é isento de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Qual que é a diferença também da poupança das outras modalidades de investimento? A poupança, você vai ter o rendimento só mensal, que é o chamado data de aniversário. Você investe hoje na poupança, ele só vai te trazer o rendimento, hoje é dia 11, no dia 11 do 10. E aí ele vai, se você te manter o dinheiro lá, 11 do 10, ele vai te entregar tudo que ele rendeu. E os outros, o Tesouro e o CDB, ele vai render diariamente. Então, você investiu hoje, você pode tirar qualquer hora que você vai receber a rentabilidade do período. A poupança, se você tirar o dinheiro no dia 9, um dia antes, você já não vai receber mais nada. Tem essa outra vantagem também de você investir em outras modalidades de renda fixa.